Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula do Centro de Mídias, aí uma aula aí para os 7º anos do ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, professor de Geografia para aqui de vocês. E vamos aí ao tema da aula de hoje, tá aí ó, o Brasil e suas comunidades tradicionais, né? Então nós vamos ver aí, né, algumas comunidades tradicionais, né, que vivem aqui no nosso país, né, dando mais ênfase aí para os indígenas e para os quilombolas, tá certo? Então vamos ter aí algumas informações retratando aí as nossas comunidades tradicionais. Mas antes nós vamos ver aí as habilidades aí que nós estaremos trabalhando. Uma habilidade aí do 6º ano, habilidade 02, analisar e comparar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedades, com destaques aí para os povos originários e comunidades tradicionais em diferentes lugares. O objetivo é entender as comunidades tradicionais brasileiras e seu espaço de vivência, tá certo? Então nós vamos ver aí mapas, né, nós vamos dar aí algumas explicações, né, e até localizações de algumas comunidades tradicionais aí que vivem no nosso país, né? Sempre lembrando que, né, como eu falei, nós vamos dar uma ênfase maior aí para as comunidades tradicionais quilombolas aí e dos indígenas, né? Mas mostramos aí mapas aí também, né, na distribuição de outras comunidades. Vamos lá para a próxima tela que nós vamos ver o que é uma definição aí de povos e comunidades tradicionais. Então tá aí, ó. Povos e comunidades tradicionais, né, PCTs, são definidos como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando aí conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. E é isso, né, que a gente acaba vendo, né, como as comunidades tradicionais, né, acabam, né, trabalhando, né, com o passar do tempo, essa questão aí da tradição, né, e de se passar essa herança cultural, né, de uma geração para outra, né. Então é importante, né, essa fixação deles nos locais onde eles convivem, né, porque aí você tem, né, essa questão aí de se manter a cultura, né, e a harmonização desses povos aí, que na realidade, né, principalmente aí os povos indígenas, né, são povos originários aqui do Brasil, né, já estão aqui há muito tempo, então isso aí tem que ser respeitado. Então eles precisam, sim, dos seus territórios, eles precisam aí da natureza, que é o meio, né, de sobrevivência deles aí, como também da nossa, né, mas numa situação diferente. Então essa questão aí de você ter uma definição legislativa sobre esses povos e comunidades tradicionais só fazem com que eles se sintam, né, mais confortáveis, né, e tranquilos, né, o que logicamente sempre, né, tendo aí um pé atrás nessa relação de que a terra na qual ele trabalha, né, na qual ele vive, ele, né, se sustenta de convívio dele aí junto com a população dos seus povos. Então quando a gente fala nessa questão de organização social, de se manter a cultura, de se manter a religiosidade, né, dando sempre foco nessa questão também de reprodução, né, então tudo isso aí tem muito a ver com a questão do território, né, do local aonde eles vivem, né, que estão habituados aí, passando aí de geração para geração. Vamos lá para a próxima tela, que aí eu vou mostrar um mapa muito interessante aí que fala sobre várias comunidades tradicionais no Brasil, né? A gente vê a parte verde aí, principalmente localizada aí na região norte, na região centro-oeste, né, que são, né, as populações aí tradicionais não indígenas e indígenas, né. Então nós temos diversas populações aí no norte e no centro-oeste, né, que vão lá desde os indígenas, né, e também ribeirinhos aí, considerados aí não amazônicos, né. Mas no todo o território brasileiro, né, com várias colorações aí, a gente também tem aí sertanejos, jangadeiros, caipiras, sitiantes, né, nós temos aí a questão dos praieiros, né, então são vários aí os extrativistas, né, são vários também extrativistas que nós temos aí, o pantaneiro, na região centro-oeste, os campeiros,
né? E aí também falando aí sobre os quilombolas, que nós vamos dar também uma ênfase, né? Então os caiçaras, né? Principalmente aí no litoral brasileiro, aí na região sul e sudeste. Então são várias as comunidades aí que a gente observa no mapa, né? Que é um mapa aí que representa aí principalmente populações não indígenas, né? Porque são os povos que nós chamamos aí de povos autóctones do Brasil, que são aqueles povos que já estavam aqui, né, antes da vinda dos europeus, principalmente dos portugueses, no nosso território, não só aqui no Brasil, mas em toda a América, né, com a questão aí, né, da colonização. Então, esses povos aí, muitos desses povos aí, eles já vivem aqui, né, há muito tempo, e outros povos aí tiveram aí miscigenação aí, né, com outros povos também. Então é importante sempre retratar isso, né? Mas os indígenas aí são os povos aí principais aí, originários aqui do nosso país, né? Então quando a gente observa um mapa desse, né, que muitas vezes, né, o aluno, né, não conhece, né, a gente vê quantos povos, né, diferentes aí, com características culturais aí, comunitárias, né, de relações aí étnicas, né, então, são muito diferentes aqui no nosso Brasil, até porque, né, a extensão territorial assim permite, né, são mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, quando a gente fala aí no território total brasileiro, né, mesmo, né, com a questão aí da devastação, né, de boa parte aí das nossas florestas, dos nossos biomas, né, principalmente quando a gente fala nas áreas mais próximas ao litoral, né, e aí a gente está falando mais aí da Mata Atlântica, né, ainda temos aí a preservação, né, dessa população aí que é de suma importância para a nossa cultura e para a nossa história, né? Nada melhor do que a gente falar sobre as questões históricas aí envolvendo essas comunidades. E é importante, como eu falei, através de leis, né, de estar mantendo, né, essa população aí ativa no nosso país. Bom, vamos entrar aí nas comunidades quilombolas, né? Nós temos aí um mapa, né, mostrando aí a distribuição das comunidades quilombolas, né? São cerca de 2.600 quilombos, né, certificados pela Fundação Palmares, né? E aí a gente confere no mapa ao lado, né, através da legenda, né, o número de comunidades nos respectivos estados, né? E a gente observa aí que os estados do Maranhão e da Bahia, né, tem lá certificações aí com mais de 500 comunidades quilombolas em cada estado, né? E outros estados também têm, alguns estados aí com menos, né, bem pouca quantidade de comunidades quilombolas e outros aí, né, com mais comunidades, né? A gente tem que entender, né, a origem, né, dessa população, né, que veio aí da África, né, e logicamente boa parte dessa população acabou ficando aí em áreas litorâneas, né, a começar pelo Nordeste, né, porque foi lá que se iniciou o processo de colonização, né, se estendendo aí pela margem litorânea do Brasil, vindo até a região Sudeste, né, com a questão aí da colonização, né, depois com imigrações aí no Sul, né, e depois aí indo para o interior do Brasil, estendendo o território do Brasil, mas boa parte da concentração quilombola fica aí na região Nordeste e também aí na região Sudeste, até por características próprias, né, e das intenções da qual vieram aqui, né, a população do continente africano. Por isso que a gente acaba encontrando, principalmente na Bahia, né, muitas comunidades quilombolas no território do estado da Bahia e também do Maranhão. Tá? Então são questões também históricas e, logicamente, questões econômicas. Agora, nós temos aí um mapa indígena dos parques e terras indígenas. Tá? Que aí também, logicamente, a gente vê uma distribuição bem maior, né? Até porque, como eu falei para vocês, as comunidades indígenas são as comunidades originárias aqui do Brasil, né? Que nós chamamos dos povos autóctones, né? Que se encontram nesse local aí há muito tempo. E aí nós temos aí distribuída em todo o Brasil, né, essa população. E aí nós temos aí a descrição das fases dos territórios deles, né? Como, por exemplo, o que está na cor vermelha já é uma fase de território declarado, né? Ou seja, né, pertencente à população, né? Mas que precisa aí ser homologada, né? Como está nas partes amarelas, e também regularizada em verde, né? Então passa por todo esse processo aí, né, de regularização, de homologação e de declaração, para a gente ter aí essas
populações, né, tendo aí o direito, né, da utilização de terras que já eram delas. Isso que é interessante aqui no Brasil, né, mas por questões aí legais, né, então acaba tendo toda essa estrutura aí, né, de documentação em cima dessas terras para não ter problemas, né, com pessoas externas que não fazem parte, né, da comunidade, da aldeia indígena, né, de toda aquela comunidade lá que está fixa naquele local, né. Então é de usufruto dessa população, né, da mesma forma aí dos quilombolas, né, de utilizar os territórios aí para se expandirem, não só, né, em quantidade aí de população, né, mas também principalmente nessa questão aí de expandir a sua cultura, né, de permanecer, né, e manter a sua cultura, né, manter os seus costumes. Então tudo isso aí, né, tem muita importância quando a gente fala em território. Aí na próxima tela, nós vamos ver aí população indígena por estado. E diferentemente da comunidade quilombola, né, que a gente viu lá, uma boa projeção aí, né, de comunidades quilombolas na região Nordeste, né, Maranhão e Bahia principalmente, a gente já tem aqui população indígena, né, numa maior parte de estados, no estado do Amazonas, né. Então é interessante retratar isso aí, né. Então no último censo aí, foi colocado aí, né, como, né, 896.917 indígenas aqui no Brasil, né, e a parte lá mais escura é o estado do Amazonas, é onde se concentra aí a maior concentração populacional de indígenas. Agora tem outros estados, né, que tem comunidades indígenas, da mesma forma que a gente viu aí de comunidades quilombolas, né, como é o caso também aqui do estado de São Paulo, que nós temos aí comunidades indígenas, né? Nós temos também na região centro-oeste, né, várias aldeias indígenas lá também, isso é interessante retratar. Então, ela tem uma distribuição até maior, né, e não tão concentrada, com exceção aí da região norte, principalmente no Amazonas, porque, né, a comunidade indígena ela já estava aqui no Brasil, né? É isso que a gente, né, e o aluno tem que entender, né? Diferentemente da comunidade quilombola, né, que veio do continente africano, né, e veio para o Brasil, né, as comunidades indígenas não, eles já estavam aqui, já estavam fixados há muito tempo no Brasil, tá certo? Então, logicamente, a distribuição populacional, né, dos indígenas, ela vai ser bem maior do que propriamente a dos quilombolas, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver lá falando sobre Censo Demográfico 2010, né, os indígenas. Então tá lá, ó, o estado do Amazonas, região norte, possui a maior população autodeclarada indígena do país, com 168,7 mil. Já o estado do Rio Grande do Norte, região nordeste, tem a menor população autodeclarada indígena, em torno aí de 2.500 indígenas. Já no estado de São Paulo, região sudeste, aproximadamente aí 41.794 pessoas se autodeclararam indígenas. E é interessante, quando a gente fala autodeclararam, é que quando teve a pesquisa do IBGE, do último censo de 2010, então a própria pessoa ela se autodeclara, né, da onde que é a sua etnia. Então, no caso, né, ele fala aí sobre a questão aí, né, de ser indígena, né? Da mesma forma é a cor, né? Então tudo isso aí, quem fala é a população, a pessoa que está sendo entrevistada. Não é a pessoa que está lá entrevistando que vai falar, ó, você é indígena, né, você é de outra comunidade, outra etnia, né, da mesma forma a cor, né? Então o IBGE deixa bem claro que é uma autodeclaração da própria pessoa que está sendo entrevistada e está passando as informações. E a gente viu nos dados, né, que eu passei aí para vocês, que é os dados oficiais aqui do Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostra que na região norte, especificamente no estado do Amazonas, né, tem uma maior concentração de população indígena em quantidade aí, 168,7 mil indígenas, né? Então, se a gente vê que o montante lá é de quase 897 mil, de acordo com o último censo de 2010, com certeza no censo desse ano o número vai ser bem maior,
né, mostra que, né, mais de 20% aí, né, em torno aí de 20% da população indígena está somente em um estado, que é o estado aí do Amazonas, né? E São Paulo, né, ele também tem um destaque aí, porque em torno aí de 5% da população indígena está aqui no nosso estado, né, no estado de São Paulo. Mas a gente viu que tem uma distribuição, né, bem maior, assim, né, de populações indígenas no Brasil todo, como fazendo, se fosse fazer uma comparação com o outro mapa aí da comunidade quilombola, que a concentração maior é na região litorânea, principalmente, né, em regiões litorâneas do Nordeste. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver lá terra indígena e território indígena, né, para o aluno entender a diferença. Então, terra indígena trata-se do processo político-jurídico conduzido sob a égide do Estado, ou seja, representado aí pelo Estado, o qual gera no final a figura conhecida como terra indígena, TI, um espaço físico pertencente à União e de usufruto dos povos indígenas. Então, quando nós falamos em terra indígena, ela, né, no caso, o indígena ele tem direito ao uso e fruto, ou seja, enquanto ele estiver lá, ele tem o direito de utilizar essa terra, que vai passando de geração para geração. Então, a terra indígena é a parte física, é o local aonde eles vivem. Tá? Então, deixar bem claro isso. É a mesma coisa quando a gente fala de um país. O Brasil, por exemplo, é um país porque ele tem um território físico, na qual pertence a ele. A mesma coisa aqui. Então, quando você fala em terra indígena, é o espaço físico na qual esta comunidade, né, está localizada. Por quê? Porque aí vem aí o território indígena, né? Pode colocar aí na tela. Ele remete à construção e à vivência culturalmente variável da relação entre uma sociedade indígena específica e sua base territorial. Diz respeito ao espaço físico, mas ele vai muito além deste, envolvendo elementos míticos, simbólicos, religiosos, subsistência, entre outros, centrais às concepções culturais e cosmológicas próprias destes povos. Então, é um território físico, mas que, quando a gente fala em território, o que diferencia da terra, que é no aspecto físico, o território, além do aspecto físico, ele também tem as questões culturais, as tradições, né, as formas de vida desses povos aí. Então é interessante, né, fazer essa comparação aí com o aluno, né, o professor pode fazer essa comparação, porque ele tem que, né, nessa questão de entender que a terra é o espaço livre, físico, na qual essa população convive lá através do uso e fruto aí, recebido aí pelo governo. No caso do território, ele vai além do espaço físico. É o espaço físico, mas tendo aí a sua comunidade aí, né, participando, né, e representando aí através das suas culturas, né, de toda aquela coisa que a gente faz aqui na nossa convivência, né, no nosso território local. Tá? É a mesma coisa. Certo, galerinha? Então tá aí, ó, orientações para o aluno, né, então tem aí o mapa, né, que eu já mostrei para vocês, e aí você tem lá, observe o mapa e cite os 3 estados aí com a maior população indígena do Brasil. É só ver as cores aí, logicamente vocês vão identificar o mapa, né? Vocês vão lá, para quem já conhece a distribuição dos estados, fica fácil, né? Para quem tiver uma dificuldade é só pegar aí um estado, né? O mapa político do Brasil, que tem lá o nome dos estados, e aí vocês vão conseguir identificar. E aí eu coloquei dois sites, né? 2 links aí, para vocês estarem pesquisando aí mais informações aí, né? Sobre as comunidades tradicionais, principalmente aí as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas. Então tem lá 2 links específicos aí que vocês podem estar pesquisando. Um é do IBGE, que tem mapas lá, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o outro aí da FUNAI, aí, que é a Fundação Nacional do Índio, tá certo? Dos indígenas aí. Certo, galerinha? É isso aí, ó. Já teve o tempo aí da nossa aula, né? Não esqueçam de avaliar sempre a nossa aula aí, tá aí o QR Code, o link, não é? E aí nós vamos rodar a vinhetinha e eu voltarei aqui para quem estiver na interação e participem da interação, 7º ano. Até daqui a pouco.